Terceira Guerra Mundial, enquanto ela é pavor, existe o mundo, o diabo preparou para o mundo uma terceira guerra mundial, de fome, destruição, morte e dor. Mas também existe o terceiro céu. Então, terceira guerra mundial é prenúncio do terceiro céu. Quando Paulo fala, conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E lá vi coisas que eu não consigo explicar para você, não consigo na natureza humana passar para você, né? Diz Paulo. Então, o arrebatamento, que quer dizer grande livramento, né, na raiz grega, na raiz hebraica, o grande livramento, é isso que nós esperamos. Então, e Jesus fala assim, quando vocês ouvirem ver essas coisas, alegrai-vos, porque está próximo a vossa redenção. E então, como você colocou aí, né, sem pavor, mas tendo essa consciência, né, de que a guerra traz pavor e traz mesmo. Agora, para nós, é a abertura do terceiro céu. O terceiro céu, o que que é? Paulo teve essa visão. Quem foi o discípulo lá, está me fugindo o nome dele aqui agora, oh meu Deus, que ele falou, olha, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem, né, Ananias, não, como é que é o nome dele? Me fugiu agora aqui. Aí ele teve a visão do terceiro céu, né, no meio do apedrejamento, no meio da confusão ali, naquele momento, ele teve a revelação. Então aquelas pedras não significou nada para ele, as pedradas, tanto é que ele fala assim, ei, dá um tempo aí. Ou seja, nessa hora a gente é revestido de um poder, né? Que o fogo não nos queima, a água não nos afoga, né? Sadraque, Mesaque, os três meninos lá, né? O Ananias, e o fogo não os queimou. Eles estavam no fogo. Então esse fogo não queimou eles. Então a pedra não atingiu, mas não na esfera da dor, não é? E assim vai. E por quê? Ontem eu estava dizendo aqui com um amigo, nós estamos vivendo num mundo que a Bíblia diz que nós não somos deste mundo. O mundo jaz no maligno, porém nós não somos deste mundo. O que é isto? É a gente entrar numa dimensão, eu vivo nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. Eu pertenço ao reino celestial. E isso é como o embaixador, a embaixada americana no Brasil ou em qualquer parte do mundo. O que ela tem? Ele vive lá no Brasil, mas ele não é do Brasil. E ele desfruta de todas as coisas que a embaixada americana ordena para ele. Água, comida, suprimento, pasta de dente, carro, gasolina, tudo o que ele quiser é suprimento, é responsabilidade do governo americano. E ele então recebe lá. E a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, né? Paulo fala, somos embaixadores de Cristo. Se somos embaixadores, estamos nessa terra, mas não vivemos nela. O americano, a embaixada americana está lá no Brasil, mas não é terreno deles, não é terreno brasileiro. E tudo que ele vive lá, ele vive de acordo com a América. É isso que a gente precisa desenvolver e aprender. Eu não sou deste mundo, o meu mundo é o reino celestial. Então eu não estou debaixo da autoridade deste mundo, do sistema. E aí nessas horas eu tenho ensinado também, por exemplo, o calendário, existe o calendário divino e existe o calendário humano. O calendário humano é o calendário babilônico romano, que é o que impera. Então nós vivemos no calendário babilônico romano, e não sabemos, nós cumprimos uma regra. Agora, existe o calendário divino. Qual que é o calendário divino? O calendário divino é o calendário de Deus. Deus tem um calendário, não é? Deus tem um calendário e, infelizmente, o sistema tem nos tirado de viver debaixo da autoridade do calendário divino. De acordo com o calendário divino, o que Roma fez? Roma pegou as festas que eram bíblicas e transformou elas adicionou ali o paganismo, adicionou ali a idolatria. Então o nascimento de Jesus, né? Ele foi lá e pôs para a data dele. Ele pegou os apóstolos, que eram homens de Deus, e falou assim, então tá, vocês vão ver aqui em Roma, mas nós vamos fazer uma imagem para esse apóstolo aí. Introduziu a idolatria, introduziu um sistema e mudou a data. Então aí o que a gente fala? O calendário, o judeu tem o calendário dele, né? O judeu segue o calendário que a gente segue? Não segue. Aí a pessoa fala assim, o calendário judaico. Não é calendário judaico.
O judeu segue o calendário divino. A gente já fala, tem o calendário judaico, a gente até... Então, por exemplo, o ano novo judaico, você sabe disso, é setembro, outubro. Então começa ali. Aí, eu preciso entender que eu vivo no calendário romano, mas não estou debaixo da autoridade dele. Eu estou debaixo da autoridade do calendário divino. É isso que eu preciso destacar, entender e fazer. Então, de segunda a sexta, a gente cumpre aqui. Eu não vou dizer assim, olha, não vou trabalhar de segunda a sexta, porque não é o calendário, né, divino, né? Tá, então eu tenho que seguir esse curso do calendário romano, babilônico romano. Porém, eu não estou debaixo da autoridade dele. Você entende? É igual, eu vivo neste mundo, mas eu não sou deste mundo. Eu estou vivendo aqui, mas eu não sou daqui. Eu não estou debaixo de Satanás. Eu não estou debaixo da autoridade de Satanás. Nós estamos debaixo da autoridade divina. E aí, o calendário divino precisa ser resgatado isso em nós. Aí eu falo, mas é judaico, é festa judaica, tá? Os judeus seguem, a Bíblia é cheia de festas, Deus estabeleceu as festas, porém Roma e Babilônia começaram a mudar isso, introduziram elementos estranhos na festa, nas comemorações, e aí veio o calendário. Então, por exemplo, né, o calendário babilônico romano é janeiro, fevereiro, março, abril. Então, em janeiro, o que que é? Você já parou para pensar? Janeiro é uma consagração ao deus Januário. Existe o deus Januário. Então, cada mês que a Babilônia e Roma se uniram para estabelecer essas datas, eles colocaram uma entidade deles. E aí, o que que a gente faz? A gente vai vivendo. Então, assim, janeiro, um exemplo. Depois você pode pesquisar e ver todos os meses as consagrações que Roma fez a eles. O simbolismo que eles têm. Agora, eu compro, igual dezembro, né? Janeiro, a gente compra, é um dia normal. O dia de janeiro, o meu ano não começa em janeiro, 1º de janeiro. Que, inclusive, você vê, 3 meses depois que a gente vai começar um ano. Para e pensa no prejuízo que você já tem. Too late. Você começou alguma coisa 3 meses depois do calendário divino. Então já tem um principado do atraso aí, atrasando aquilo que Deus estabeleceu. Você já pensou nisso? Que tem coisa que Deus estabeleceu e a gente atrasa? Não tem um principado do atraso? Quando Daniel fez a oração e o príncipe da Pérsia não reteve? É o principado do atraso. Atrasa. Quando atrasa, dá problema. Tudo na nossa vida atrasou, é um problema que está acontecendo. Vai gerar outro desconforto, né? É aquela coisa do botão da camisa errado que começou. Vai o outro. Então, assim, se atrasou aqui, desencadeia uma série de atrasos. E esses atrasos vão gerando prejuízos em linha geral, no mundo natural, no financeiro, no desenvolvimento, enfim, tantas outras coisas. Uma pessoa que atrasa a viagem dela, né, era para estar gozando a viagem lá, tal hora, tal dia, e está lá parada num canto dentro de um aeroporto, está tomando um prejuízo. E aí, o principado do atraso tem feito isso, ou seja, começamos o nosso ano 3 meses depois. Eu sempre recebi palavras de Deus proféticas que eram sempre vindas, sempre elas vêm em setembro e outubro. Eu não sabia por quê. E sempre eu dizia assim, você já me acompanha há tempo, eu dizia assim, nossa, com 3 meses antes, Deus começa a me dar a palavra para o ano que vem. E aí então eu ficava esperando 3 meses com aquela revelação para passar, porque era a partir de janeiro. Então esse ano vai ser o ano, né? As revelações que eu tinha das palavras proféticas. Aí eu fui entender, tem alguns anos que eu entendi. Eu falei, então pera um pouco, porque eu estou recebendo essas revelações em setembro, outubro? Porque é o ano novo divino, é o calendário divino. Que o judeu segue, não é calendário judaico, é o judeu que segue o calendário divino, ele segue as datas ali estabelecidas por Deus, e Roma mudou isso e trouxe confusão para a gente. Aí eu não estou debaixo da autoridade de Babilônia e de Roma, eu estou debaixo da autoridade, eu cumpro o calendário romano, porém eu me submeto à autoridade do calendário divino. Quando o Salmo 139, 16 fala, no teu livro foram escritos todos os nossos dias.
tem cada evento de Deus preparado por nós ou para nós, né, que estão estabelecidos. Hoje eu ainda falava com um amigo em Salvador, na Bahia, e o que acontece? Deus prepara todas as coisas. Eu disse a ele, um pai que pega uma poupança, o filho nasce, eu vou fazer uma poupança, né, para esse meu filho. Aí ele diz, com 18 anos ele vai ter acesso a isso. E aí o pai vai lá, né, coloca aquilo. Aí com 18 anos, o que esse filho, agora já não é mais um bebê, vai ter que fazer? Vai ter que ir lá no banco e pegar e movimentar aquele dinheiro. Fazer o que ele quer, né, o que ele acha melhor, hora de investir e tal. Mas o que acontece? Se ele não fizer isso, o dinheiro vai ficar parado. Então, mais ou menos isso nós temos feito também. Deus nos deu no calendário dele, Deus estabeleceu o dia que eu vou viver aquela bênção, o dia que eu vou viver aquele momento. Ele foi estabelecendo essas coisas e ele estabeleceu os dias, o Salmo 139, 16. Né? Deus escreveu o nosso nome no livro da vida, e cada dia foi escrito de maneira assombrosa. Portanto, hoje tem uma porção para mim, só que eu não tenho me atentado e descoberto que eu tenho que ir lá. Imagina se esse menino que recebeu o dinheiro a vida inteira, aí, dos 18 anos até os 18 anos, agora, como ele ficou lá no videogame, ele ficou dentro de casa, ele ficou meio bobinho, então ele não sabe nem lá o que é um banco, o que é isso, o que é aquilo, porque ele ficou alienado. E é isso que eu percebo que está acontecendo conosco, que tem acontecido conosco. O diabo nos deixa intertido com muitas coisas, o sistema, e a gente fica aquele bobão, tô lá com dinheiro na conta lá, mas estou pedindo para Deus abrir uma porta. Falei assim, eu já te dei. Agora, nessa data, eu tenho que ir lá e potencializar. Né? Deus escreveu coisas boas sobre nós. No calendário divino, né, ele escreveu essas coisas boas para nós. E o que eu tenho que fazer? Através da palavra, trazer estas coisas que estão ali já determinadas. Então veja, eu até digo, né, eu brinco, que eu vi o seu nome escrito no livro dos ricos. Eu vi o seu nome escrito no livro dos salvos. Eu digo que minha mãe brincava comigo, né? Eu vi, a gente era criança, ela falava assim, eu vi seu nome escrito. Aí eu perguntava para ela, aonde? Onde? Né? Ela falava assim, na poupança do mosquito, né? Então, Deus nos deu o nosso nome, já está escrito no livro da vida. Não é que a gente, quando ora, pede para Deus escrever, não. Eu já cheguei nesse mundo com o meu nome escrito no livro da vida. Aos 18 anos, depois da idade da inocência, eu fui lá e validei ele. Quando eu tinha 18 anos, eu fui e validei, mas o meu nome já estava escrito lá, como o meu nome está escrito no livro dos ricos. Está escrito no livro dos salvos, está escrito no livro da vida, né? E aí se divide lá em capítulos, e aí nós temos que ver isso. O seu nome foi escrito no diário de Deus. Este diário é o livro da vida. Diz o Salmo 139, 16. Os olhos de Deus me viram ainda informe, e no livro dele foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, 16. Isso quer dizer o quê? Que Deus escreveu coisas boas sobre nós em seu diário, esperando que nós, com palavras e através delas, pudéssemos potencializar tudo que está escrito no livro da vida e no calendário divino. Então, no calendário dos ricos, no calendário do ouro e da prata, eu tenho a minha porção lá. Agora, eu não tenho sacado ela. Ou quando tenho sacado um jurinho, né, por não saber proceder e agir. Deus, suas palavras, decidem eventos divinos em sua vida. Grave bem isso, as nossas palavras decidem eventos divinos em nossas vidas. Ou seja, quem é que saca a poupança que o pai fez para o filho com 18, quando ele tivesse 18 anos? Ele. Nem o pai vai fazer isso. O pai fala assim, já está lá. Agora ele vai lá, vai apresentar o documento dele, né? E vai ter lá o nome dele, com o RG dele, aí ele vai poder sacar. Ele tem esse direito. O pai vai ficar olhando. Se ele for lá e sacar ou não, é uma decisão dele.
Então as nossas palavras decidem os eventos divinos que já foram registrados no livro da vida. No ano de 2022, você vai ter isso, 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 o Heber vai ter isso, 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 o Anilton vai ter isso, 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 à sua disposição. Mas a gente não entrou nessa dimensão e sofremos. Agora, o que eu faço? Com as palavras, esse menino, esse rapaz de 18 anos que tem lá $500 mil na conta, $1 milhão, sei lá o que for, ele vai chegar lá e vai ficar mudo? Ele vai chegar lá, vai parar na frente do banco e vai ficar olhando? Não, ele vai ter que falar. Ele fala, escuta, eu sou fulano de tal, eu tenho uma conta aqui que meu pai colocou para mim um dinheiro que eu podia resgatar aos 18 anos. Eu completei 18 anos, então agora eu vim aqui resgatar o dinheiro. Você pode, por favor, me dar o dinheiro? Ou seja, ele usou as palavras para decidir e trazer aquele evento que já está escrito há 18 anos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Dizer palavras boas, palavras de vida que irão materializar, potencializar, trazer para mim aquilo que já foi dado por Deus. Mas o que acontece? Às vezes eu não entendo isso, né? As palavras minhas, elas não têm apenas poder, elas têm a capacidade extraordinária de criar. Nós somos em Deus co-criadores. Tudo que você falar, você vai criar, seja bom ou ruim, você vai criar. E assim, o que acontece? Surge um obstáculo, uma dificuldade, mas aí eu paro, né? Mas o que eu devo fazer? Eu tenho que entender que, sabendo que as palavras não têm apenas poder, mas sim a extraordinária capacidade de criar, cuide bem da maneira como você irá liberar suas falas, suas palavras e suas profecias. Porque palavras são sementes e tudo que você falar, semear, isso você irá colher. Fale, declare, profetize o que somente a história escrita pelo dedo de Deus se completará em sua vida, se materializará. E assim eu tenho que prosseguir, né? Aí quando surgir um obstáculo, né? Por exemplo, se a pessoa chegar lá no banco, aí chega lá, não sei, não te conheço, ou seja, criou um obstáculo, ele vai se posicionar. Fala, escuta, eu preciso falar com alguém responsável aqui, se você não tem essa autoridade, me prepara. Né? Eu digo o seguinte, os obstáculos, as dificuldades, quando surgirem, né, elas preparam pessoas comuns para destinos excelentes. Então Deus nos preparou para um destino excelente. E assim, eu preciso extrair as vitórias que já estão dadas por Deus. Quando a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, né, nós não seremos, nós somos. Mas eu me acostumo com essa normalidade, com esse jeito comum. Deus está nos tirando do jeito... Deus não nos fez comum. Deus não fez Davi comum. Ele era considerado um cara comum, sem valor, sem nada. Davi, a história de Davi, que pouca gente entende, Davi teve um problema sério. Davi era filho do pai. Da mãe, tem uma dúvida. Não é? Tanto é que ele era odiado, Davi era odiado pelos irmãos, porque ele era totalmente diferente. Os irmãos eram tudo tipão, grandão, Davi era um raquíticozinho. E quando ele fala no Salmo 51, em pecado eu fui concebido, e as pessoas atribuem isso ao pecado de Adão e Eva, não. Ele está fazendo uma revelação ali, fala assim, escuta, olha, eu nasci fruto de um relacionamento que não era normal. Aí ele foi introduzido na família. E você vai ver que ele vai ter todo tipo de trabalho longe de casa. Davi ficava de 6 meses a 1 ano fora de casa, tomando conta de ovelha. Porque ele não fazia parte daquela família. Tanto é que no dia que Samuel vai ungí-lo, que Deus manda Samuel, o presidente da nação, o papa da nação, vai lá na casa dele, cadê Davi? Eles nem se lembraram de Davi. Como que uma família não lembra de um filho? Porque ele não é filho. Porque ele é um intruso ali no meio. E você vê que Samuel força a barra. É impossível você fazer uma festa, vem todo mundo, eu falo, esqueci de convidar meu filho. Jamais. Não é que Davi não fazia parte, você era um ajudantezinho lá, né? Então tá bom, você é meu filho aqui. Eu já vi quantos casos assim.
Eu já vi pais pessoas que tiveram filhos fora do casamento, que até trabalham com eles, mas assim, os filhos originais mesmo estavam lá na empresa, isso aqui na América. Agora, o filho que era fruto lá da juventude do cara lá, não tinha a mesma penetração, não tinha a mesma função. Ele até estava ali, mas ficava viajando aqui, enquanto os caras estavam lá no escritório, o menino tinha que viajar no caminhão para fazer as mudanças, uma empresa grande lá no Brasil e aqui. Agora, você vê isso, mas então o que Davi fez, né? Ele vai e toma essa ação, né? Ele era uma pessoa excelente, ele era comum para as pessoas, mas para Deus ele era incomum, ele já era o rei de Israel. E o que ele fez? Ele foi se habituando, andando naquela revelação e viveu o que Deus tinha para ele. Hoje, o que foi escrito no trono, no livro de Deus, eu preciso me fortalecer, tomar conhecimento, entender. Então, assim, eu não estou debaixo da autoridade romana, não estou debaixo da autoridade do calendário divino, não é? As minhas palavras, aquilo que já foi escrito, eu decido fazer esses eventos acontecer na minha vida. Você veja que Moisés estava orando lá, pedindo a Deus para dar livramento diante do Mar Vermelho, Faraó atrás, o Egito todo, e Deus fala para ele, fala assim, por que você está orando? Tome atitudes, entre na esfera, coloca os teus pés na água, o mar vai se abrir, e não vai se abrir numa varinha de mágica, tchum, e abriu tudo, não, é cada passo que a gente dá, o dia acontece assim, tchum, da noite para a hora? Não. Leva no mínimo 6 horas para clarear. Meia-noite começa um novo dia, mas está tudo escuro. Agora, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, é passo a passo, mas é contínuo, porque aí você vê o resultado. Agora a gente às vezes para igual o regime, o exercício, né? A gente não precisa fazer o dia inteiro. Se você fizer todo dia um pouquinho, você terá uma vida abençoada. Conquistará resultados, só que a gente já quer ver o resultado na hora e esquece. Portanto, precisamos entender esse sistema e nos colocarmos debaixo da autoridade do calendário divino, né? Olhar pelas nossas palavras e chamar e trazer à existência, né, aquilo que não é como se já fosse, para que eu viva aqui aquilo que Deus determinou. Para finalizar, Davi fala no Salmo 23 o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo, se você for ver bem, ele escreveu ele num momento de maior dificuldade. Esse salmo, Deus me revelou que ele escreveu, foi inspirado no coração dele, ele pode ter escrito alguns tempo depois, diante da luta com Golias. Veja bem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele viu o problema lá em Israel, a afronta que aquele homem, aquele momento Israel estava vivendo, e ele se posicionou. Ele disse, eu vou lutar. Aí quando a gente fala alguma coisa, né, e de repente você vê assim, meu Deus do céu, e Saul deu armadura para ele, não serviu, quer dizer, não serve, aquilo não era para ele, tinha que tirar fora. Aí o que ele faz? Ele vai lá no riacho. Então você veja que aí ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou seja, eu estou diante de um desafio que eu falei que eu vou derrubar o cara, e agora? Mas não me faltará as forças. Então o que ele está dizendo com isso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará? Em outras palavras, ele está dizendo, eu me recuso a sofrer falta daquilo que Deus me deu. Deus escreveu no livro dele que Davi derrotaria o gigante Golias. Não foi um acaso, toda a história já estava ali. Agora ele vai falar assim, eu me recuso a não derrotar esse cara. Eu me recuso. Agora, eu preciso de alguma estratégia, eu preciso de alguma coisa. Aí você vai vendo que o que ele vai dizer, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele começa a fazer o relato das coisas que ele agora está vendo que precisa. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha que interessante. Então ele foi para o riacho. No riacho, ele vai encontrar o quê? As pedras que estavam lá preparadas por Deus, as pedras letais, redondinhas, lapidadinhas para ele usar. Então, aí ele diz o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha só, ele está falando de um vale, entre Golias e Israel estava um vale.
era o vale da morte. E ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Esse é o problema, quando a gente começa a andar em direção à nossa vitória, à nossa terra prometida, a gente às vezes fraqueja, não, será que vai dar certo, será que entra dúvida, Satanás lança dúvida, e nós então temos dificuldades. Mas ele continuou prosseguindo, ele falou assim, aí o que ele diz, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é para ele usar contra a serpente. Então, quando Davi fala em usar a vara ali, ele está falando assim, olha, a serpente, a víbora, eu estive lá em Israel 2 vezes, então fica as moitinhas no meio do deserto e a serpente fica lá. Quando a ovelha vai, coloca um focinho para comer o capim, ela vai e ataca, e morde, e a víbora mata em questão de minutos o veneno dela. Aí a ovelha morre. Mas o que ele faz? Ele vai com a vara e dá uma varada naquele mato, então a serpente, a víbora que está lá, sai correndo e aí ele mata. Aí depois a ovelhinha vai lá e come o capim. E o cajado serve para quê? A ovelhinha estava indo direto lá naquela moita e o pastor Jesus viu que tinha lá uma cilada satânica. Então ele põe o cajado no pescoço dela, que é aquela forma de guarda-chuva, que ele é longo, né? E impede ela de ir lá comer. Aí ele vai lá, desarma a malignidade, bate com a vara, expulsa e mata a serpente que estava ali, a víbora. Depois ele libera a ovelha e ela vai lá e come. Aí ele prossegue dizendo o seguinte, né? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Ou seja, ele foi ungido com a revelação. Qual é essa revelação? É a revelação de Efésios 6. Saul colocou a armadura dele, não é? E a armadura de Saul, o que era? Uma armadura de um covarde, de um homem carnal, uma armadura que não tinha valor nenhum. E Davi se livrou dela. Agora ele vai para o riacho, ele pega o quê? Ele pega as pedras. A Bíblia fala que ele foi 5 pedras, não é? Uma para Golias e 4 era reserva, porque Golias tinha mais 4 irmãos. Então ele pega 5 pedras, porque era suposto que os irmãos de Golias também entrassem na batalha. Então olha a revelação aí, do Salmo 23. Unges a minha cabeça com óleo, ou seja, me dá uma revelação do Espírito Santo. O que eu vou ter que fazer nessa luta, que era um obstáculo enorme para ele. Mas o que ele vê? Ele vê um obstáculo e fala assim, cara, não tem como errar um bicho desse não. Você imagina se o Golias fosse uma formiguinha. É difícil para o sniper acertar. Agora olha o tamanho do gênero. Cara, vocês estão com medo disso? Olha o tamanho, não tem como errar. Olha o tamanho da cabeça. Não tem como errar esse alvo. E aí ele vai com as 5 pedras e mais afunda. Não é isso? E o que você entende? Ele tirou a armadura de Saul, mas ele precisava de outra armadura. Ele tirou a armadura de Saul mundana, a armadura natural, a armadura humana, a armadura babilônica, a armadura do catolicismo, a armadura da feitiçaria, da bruxaria. Ele tirou aquilo. Agora, mas ele vai para a batalha sem? Não. Ele vai para o riacho, e no riacho ele pega 5 pedras, mais afunda. Ele estava ali pegando a armadura de Efésios 6,12. Conecta a armadura de Efésios 6,12, que você vai ver que são 6 elementos.